governa a nossa vida, governa a nossa existência, o único soberano a quem nós devemos honra, louvor e glória. Nós estaremos fazendo uma oração, logo após o ministério do louvor estará cantando mais uma canção e assim nós iremos para a mensagem. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã na tua casa, muito obrigado por essa manhã junto aos nossos irmãos ainda que de forma virtual. Vamos, Pai, te louvar e te agradecer nessa manhã pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo que o Senhor tem guiado a nossa existência. Continue, Pai, a nos abençoar, nos direcionar, a nos dar, Pai, entendimento acerca da Tua Palavra e daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Nos usa, nos abençoa, nos dirige. Faça, Pai, com que Tua igreja nesse momento seja tão somente boca Tua a falar em qualquer lugar que ela esteja. Que a Tua igreja, Pai, seja testemunho vivo do Teu amor que cuida, que liberta, que transforma. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Cristo. Amém.
te agradecemos, ó Deus, neste manhã, neste dia. Ó Deus, de saber que o nosso sustento vem do Senhor. Senhor, mediante essas dificuldades, essa pandemia, nós temos agarrado na certeza que o Senhor é soberano em tudo e em todos. Nós te louvamos, te adorando pela beleza da sua santidade, pela sua majestade e soberania sobre a terra e sobre este universo, Deus. Por isso, Deus, estamos alegres. Receba, Pai, nosso louvor, a nossa adoração, que é sincera. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a gente está encerrando mais uma série nessa manhã sobre a nossa espiritualidade, fitness. Nós falamos sobre a importância de perseverar na corrida. Depois nós falamos da importância de ter parceiros espirituais. E hoje a gente encerra falando sobre uma alimentação que faz bem. Alimente-se do que faz bem. É interessante quando a gente começa a perceber que uma alimentação saudável, ela nos previne, nos preserva de uma série de problemas de saúde. A gente evita hipertensão, distúrbios hormonais, má circulação, depressão, envelhecimento precoce, obesidade, artrite, artrose, diabetes, enfim, uma longevidade. Existe uma revista americana chamada Super Science, e ela, em 2004, ela fez uma reportagem, fez um documentário e usou um jovem, à época, de 32 anos, chamado Morgan Spurlock, para, durante 30 dias, ele se alimentar única e exclusivamente de fast food. Durante todo o dia, ele ia, toda vez que ele tinha fome, ao McDonald's, e ele comia lá. E ele, em um mês, conseguiu comer todo o cardápio que o McDonald's tinha e ainda repetiu alguns. Né? E durante esses 30 dias, ele ganhou 11 quilos e 100 gramas em 30 dias. 13% de aumento na sua massa corporal. Colesterol foi a 230. Teve uma série de alterações de humor, uma disfunção sexual, gordura no fígado, enfim, uma série de problemas por conta de uma alimentação que não estava equilibrada, não era uma alimentação saudável. Quem faz dieta, quem faz algum tipo de controle daquilo que come, né? Tem gente que come sem controle, mas quem tem um controle daquilo que come, geralmente elege um dia do mês, um dia da semana, um dia na quinzena, seja lá como for, para o famoso dia do lixo. É o dia que ele vai comer aquilo que ele sente vontade, que ele extravasa. E aí ele vai comer todo tipo de comida que ele não come quando tem a sua dieta regrada. Se a gente começar na moda e a gente começar a ver alguns programas, a gente vê uma frase de efeito muito interessante que diz assim: você é o que você come. Aquilo que você se alimenta é aquilo que faz o seu corpo reagir de determinada forma. Assim como quem tem uma alimentação saudável tem uma vida mais tranquila e mais saudável, aquele que só se alimenta do dia do lixo tem uma vida mais difícil, com doenças, com cansaço. Assim como a sua saúde física e mental é grandemente determinada pelo que você consome, uma espiritualidade saudável e relacionamentos saudáveis dependem muito daquilo que você alimenta o seu coração. Se aquilo que você come, se aquele dia do lixo for o dia de todo dia, o seu corpo começa a definhar. O seu corpo começa a exigir nutrientes que você não está dando. E aí ele começa a gastar aquilo que ele não está recebendo, e aí você adoece. Da mesma forma, na nossa espiritualidade, se a gente não se alimentar o nosso coração com o que tem nutrientes, com uma alimentação saudável, a gente também vai cair no mesmo erro de uma alimentação de dia do lixo, ou de junk food, como diria os americanos. Então, nós estamos vivendo uma época de dia do lixo.
E para isso eu convido vocês a ler 2 Timóteo 3, de 1 a 5. 2 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5, diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Nos últimos dias, quando a Bíblia fala sobre os últimos dias, ela está dizendo desse período entre a morte e a ressurreição de Cristo na cruz, a morte na cruz e a ressurreição, até a segunda vinda. Nós vivemos nesses últimos dias, né? Tempos terríveis. Em algumas traduções, ou a melhor tradução seria tempos selvagens, né? Pessoas egoístas, aqueles que amam a si mesmo. Se fosse traduzir ao pé da letra, aqueles que se beijam, né? Aqueles que olham para eles e falam: eu sou o melhor que há nessa terra. O que importa é a minha vontade. E, partindo disso, a gente percebe 5 toxinas culturais de baixo valor nutricional que às vezes nós alimentamos os nossos corações. E aí, muito disso por conta de como nós temos nos alimentado. Qual é a fonte que nos alimenta? O primeiro delas é o relativismo. Então, nada é absoluto, depende. E aí, tudo é relativo dependendo daquilo que eu acho como verdade, eu acho como certo. Eu já não me basei por a palavra de Deus diz, mas eu me basei pelo que eu acho. Eu tive um pastor, quando eu era adolescente, já falecido, toda vez que a gente falava assim: pastor, eu acho, olha só, ninguém perdeu nada para a gente achar. Ninguém perdeu nada para a gente achar. Ou a gente tem certeza, ou a gente não tem certeza. Achar, ninguém perdeu nada. O outro é o individualismo, que está sendo bastante evidente nos nossos dias por conta do confinamento, ou da quarentena, ou por isolamento social, cada um deu o nome que achar conveniente aí. Por conta disso, o nosso individualismo está aflorando. Eu preciso me preocupar só comigo. E eu não me preocupo com o outro. Eu não quero saber do outro. O outro, para mim, é o outro. Ele que procura. Ou, como diz aí os jovens, eles que lutem, né? Não estou nem aí. O consumismo. Você faz uma pesquisa no Google, automaticamente você recebe um e-mail de propaganda sobre aquilo que você pesquisou. Você entra numa mídia social, no Facebook, no Instagram, vai aparecer o anúncio daquilo que você pesquisou no Google. Sim, você está sendo espionado. Isso se chama marketing direcional. Você tem interesse, alguém já cruzou os dados lá na nuvem e te manda o que você está pedindo. Subjetivismo. Depende, né? Nada é muito claro. E o hedonismo, que é quando o meu desejo, a minha vontade é o que rege a minha vida. Se nós fôssemos reger pela nossa vontade, voltando para a temática da alimentação, eu nunca vi alguém dizer assim: nossa, que vontade de comer uma alface. Você já viu? Alguém? Quem está aqui, quem vem cá, já viu? Nossa, estou com a vontade de comer, eu tenho que passar no sacolão e comprar uma alface. É tudo que eu precisava hoje, de uma alface, aquele alface bem verdinho. Não, mas se você passar em frente a uma loja de fast food, e aí tem vários, para todos os gostos, né? Tem o de esfirra, tem o de hambúrguer, tem o de pizza, tem o de frango frito, tem um monte de coisa. Você vai falar assim: tudo que eu precisava agora era de um combo, né, bem gostoso, porque, afinal de contas, trabalhei muito hoje, aturei um monte de gente chata. Tudo que eu preciso agora é me matar. Comer um combo desse que vai entupir minhas artérias. E vai lá e compra o seu combo.
O que alimenta o seu coração nutre o seu caráter. Se você tiver em mente que aquilo que você coloca no seu coração molda e nutre o teu caráter, você pensa 2 vezes antes de colocar coisas no seu coração. Mais à frente do texto que nós lemos, no versículo 9, que a gente ainda não leu, diz assim: não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Para uma espiritualidade saudável, nós precisamos de uma alimentação saudável espiritual. Versículo 14 em diante, também desse texto, diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, as das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante Cristo Jesus. 2 verdades sobre alimentação. Você precisa saber, qualquer alimentação, né? Quando você vai fazer uma dieta, quando você vai no nutricionista, quando você resolve mudar os seus hábitos alimentares, 2 coisas são importantes para você conseguir. Uma é saber da onde vem aquele produto, quem fornece aquilo. E segundo, ler o rótulo. É interessante como você vicia em ler rótulos quando você está se alimentando de uma forma mais cuidadosa e criteriosa. Você não sabe, né, tenho tentado me reeducar alimentarmente já tem mais de 1 ano, e tem aplicativos e tudo mais que nos ajuda. Eu tenho um aplicativo que eu encosto no código de barra do produto, ele já puxa todas as informações nutricionais para o meu diário. Inclusive, se eu comer aquela porção, quanto que eu vou tomar de prejuízo, né, na minha soma diária. E é interessante que você começa a perceber que coisas que aparentemente são saudáveis são extremamente nocivas para você. Vou comer um negócio aqui porque é mais saudável. Então, 2 coisas que a gente precisa aprender para nutrir: quem produziu aquilo e quais são os nutrientes, qual é que aquilo traz de bom. Trazendo para a palavra de Deus é exatamente a mesma coisa. Quando Paulo escreve ao jovem Timóteo falando sobre como ele deveria se alimentar naquela comunidade, naquele ambiente, naquela sociedade que vivia um grande dia do lixo, ele olha para Timóteo, escreve para Timóteo e fala assim: olha, permanece nas coisas que aprendeu. Por quê? Porque você tem convicção. E por que você tem convicção? Porque você sabe de quem aprendeu. Você sabe quem te mandou esses produtos. Você sabe quem produziu isso para você. Quem deu esses nutrientes. Quem deu essa alimentação saudável. Essa alimentação saudável que ele chama no texto de sagradas letras. E aí ele continua mostrando o rótulo das sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio e para a salvação mediante a fé em Cristo. O fornecedor está no versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo faz quase um neologismo, ele cria uma palavra nova aqui, ele diz theopneustos, ou seja, Deus soprou. Pneumática, ar. Né? Deus soprou a palavra de Deus para eles. Ele soprou. Foi ele que forneceu. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é fornecida pelo próprio Deus como alimento para o seu povo. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a justiça social. A Bíblia possui vários autores, várias histórias, mas a compreensão de sua mensagem depende de enxergarmos por trás desses autores. Há um único autor com uma grande história unificada, a qual tem como centro e clímax o próprio Jesus. A Bíblia é 100% escrita por Deus e 100% registrada por homens. Entenderam a diferença?
100% escrita por Deus. Deus determinou que escrevessem aquelas palavras, mas o registro foi 100% feito por homem. Não houve anjo escrevendo. Não teve Deus lá com a mão escrevendo. Ele usou homens. E é interessante que ele usa homens de vários períodos da história, de 3 continentes diferentes, com 3 idiomas distintos, e elas não se contradizem. O assunto é o mesmo. E aí uma das grandes conquistas do século XVI na Europa, com a Reforma Protestante, que chega para nós ainda como herança, é a sola Escritura, somente Escritura. Quando a Bíblia, a Palavra de Deus, ela deixa de fazer parte apenas do cotidiano dos clérigos, dos sacerdotes, e passa a fazer parte do povo. A Bíblia é traduzida para a linguagem que todos entendam. E aí você pode, hoje, em pleno século 2020, né? Você pode, em algum momento, abrir o seu aplicativo, ler a sua palavra em qualquer lugar que você esteja. Essa é a herança. Você pode se alimentar a qualquer momento. Mas existem algumas justificativas, ou algumas coisas que a gente ouve das pessoas que não leem. A primeira delas é que ela não gosta de ler. É verdade. Hoje em dia nós vivemos ainda, cada vez mais, uma cultura, uma sociedade que não gosta de ler. Uma imagem no Instagram vale mais do que um texto. Uma imagem no Facebook vale mais do que um texto. Qualquer coisa que tenha 2 parágrafos para a gente é textão. Não, não é? Ih, já vem textão. Tem 2 parágrafos. Mas a Bíblia, ela não foi feita somente para ser lida. Ela foi feita, Deus nos deu para conversar com a gente. Para, a partir do texto, nós meditarmos, nós refletirmos. Nós não precisamos olhar para a Bíblia como uma obrigação. Eu tenho que ler 3 capítulos por dia para dar conta de terminar no final do ano com ela toda a Bíblia. Aí você está lendo. Mas às vezes, de um versículo, você vai passar 2, 3 dias refletindo, se alimentando. Não é a quantidade, é a qualidade, né, do tempo que você separa. Não tenho tempo. Bom, quanto a isso, Deus acaba de dar um freio de arrumação. Todo mundo, com exceção de alguns, né, Mané? Está tendo muito tempo. Já não sabe mais o que faz com 24 horas. Porque, né, já não tem mais o que fazer. Interessante que Deus dá 24 horas para todo mundo. Alguns conseguem, outros não. É uma questão de organização. Outros vão dizer que não entendem. Não dá para entender o que a Bíblia diz. Tem coisa que é muito complicada. Concordo. Porque existem alguns contextos históricos e alguns fundos, algumas coisas que você precisa ter para entender aquele texto. Exemplo, ontem na nossa devocional virtual, que a gente entendeu que Neemias levou 4 meses, quase 5, entre a oração que ele faz no versículo 6 e está com o rei no capítulo 2. Somente entendendo a diferença de meses que estão sendo colocadas no texto. Mas é para entender essas diferenças que existe a comunidade de fé. É justamente para entender essa dificuldade de alguns textos um pouco mais complicados que eu tenho irmãos que convivem comigo e que já estudaram um pouco mais ou que já têm um pouco mais caminhada que me explica. Essa é a ideia do discipulado. Eu não entendo, eu pergunto. E eu tenho que perguntar porque eu estudei com a comunidade de fé. Por isso que não dá para ser crente sozinho. Vai ter coisa que realmente a gente não vai entender de primeiro. E o outro que vai dizer assim, olha, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas eu não acredito nesse livro. Não dá. Como assim um livro vai dizer é a palavra de Deus? Bom, nesse caso, a gente precisa lembrar que a palavra se fez carne, habitou em nós e disse que esse livro é verdadeiro. Primeiro ponto. Segundo, que a gente precisa entender que algumas características da Bíblia, algumas razões, existem algumas razões para a gente crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Primeiro, é que ela mesmo se titula como? Existe uma autoafirmação, ela se afirma como palavra de Deus em todo momento. Segundo, ela tem uma coerência interna, como eu falei. Autores de vários períodos, com várias regiões, em várias línguas, 3 idiomas pelo menos,
e todos eles têm coerência, e os textos não se contradizem, e os textos se complementam. Terceiro, a sabedoria, ela produz sabedoria, não conhecimento, mas sabedoria, de como viver, de como caminhar. Quarto, preservação. Nós estamos falando de um livro que foi escrito há muito tempo atrás, que tem sido preservado íntegro até os dias de hoje. Comprovações arqueológicas, pelo menos só do Novo Testamento existem mais de 5.000 manuscritos muito parecidos, uma ou outra divergência ali de escrita, mas com a ideia a mesma. Existe uma série de profecias que foram cumpridas. Se você for estudar a história, principalmente a história de Israel, você vai perceber que existem lacunas na história que são exatamente preenchidas com o relato bíblico. Até aqui aconteceu isso, aí daqui ninguém escreveu nada, nenhum historiador. Depois volta aqui, e essa lacuna encaixa certinho com o que a Bíblia fala. A Bíblia explica isso aqui, conta isso aqui, e ainda diz o que aconteceu no meio. Profecias que foram cumpridas, e o próprio testemunho interno da sua palavra. No Salmo 19 diz assim: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas, são mais desejáveis que o ouro, do que o muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas de favo. Então eu falei que para a gente entender se a gente está sendo alimentado direito, se a gente sabe exatamente o que a gente está ingerindo, a gente precisa conhecer o fornecedor e os valores nutricionais. Lê o rótulo, não é isso? Acabei de falar. Então, fornecedor, Deus. Deus forneceu essa palavra para nós nos alimentarmos o nosso coração. E os valores nutricionais estão aqui. Ela é útil para o ensino, que é a partir dela que eu aprendo acerca do próprio Deus e de como ser mais parecido com Cristo. Ela é útil para a repreensão, aprendendo como eu devo ser mais parecido com Cristo. Eu não faço determinadas coisas, eu mudo a forma de viver, eu mudo a minha forma de ver o mundo. Ela é útil para a correção, porque caso eu não consiga perceber essa repreensão e cometa um erro, eu sou corrigido por ela. A Bíblia também nos lê, né? E para a instrução e justiça, ela nos ensina como devemos viver em comunidade. Ela nos transforma o nosso caráter. Se você não entender isso, se a leitura da Bíblia for apenas uma leitura para conhecimento, relato histórico, saber o que aconteceu, ter ela toda na ponta da língua, mas não transformou a sua vida, a sua religião não serviu para absolutamente nada, você está indo para o inferno. Você não foi alcançado por Cristo, você não foi transformado por essa palavra, você apenas quer saber mais acerca de alguma coisa que você achou interessante, mas você não mudou a sua vida. Você não foi transformado por essa palavra. Você continua comendo do lixo que é dado. Você continua no dia do lixo. Você não consegue se alimentar e ser nutrido por uma palavra que muda o coração, transforma o seu ego. A Bíblia não foi escrita para satisfazer a sua curiosidade, mas para ajudar a se conformar à imagem de Cristo. Não para fazer um pecador mais esperto, mas para fazê-lo semelhante ao Salvador. Não para preencher sua mente com uma coleção de fatos bíblicos, mas para transformar a sua vida, segundo William Hendricks. Não foi escrita para simplesmente matar a curiosidade a respeito de um homem judeu que viveu no primeiro século, fez um reboliço, morreu numa cruz, os discípulos dizem que ele ressuscitou, escreveu-se várias cartas para uma igreja que surge. Não foi para isso que nós fomos chamados. Não foi para isso que a Bíblia foi escrita, para ajudar a gente a saciar a nossa curiosidade do que aconteceu no primeiro século, ou antes dele, né? Como é que Deus levanta uma nação do meio do nada? Um tal Deus, né? Porque se eu só sou curioso, eu não acredito nele. Um tal Deus levanta uma nação do meio do nada, separa em tribo, depois junta a tribo, depois some com as tribos, né? Não é para o pecador ficar mais esperto. Bom, eu vou saber o que Deus quer para poder fazer diferente e assim eu agradar a Deus, mesmo que eu não seja
cristão, mesmo que eu não acredite nele, vai que ele existe. Então eu vou viver moralmente imputável, porque a minha moral vai me salvar. Não. A Bíblia foi chamada para nos conformar, nos moldar mais parecidos com Cristo, fazermos mais semelhantes com aquele que nos salvou, mais parecidos com Ele. Não para preencher nossa mente com uma coleção de fatos bíblicos, saber todas as histórias, versículo na ponta da língua, está lindo, mas não há transformação de vida. A gente vira mero papagaio bíblico. Falo o versículo, conto a história, sei tudo e mais um pouco da Bíblia, mas isso não muda uma vírgula no que eu faço durante a minha existência. Isso não muda uma vírgula quando eu estou num momento de dificuldade e quando eu percebo, eu descubro que todas essas histórias simplesmente ocuparam a minha mente e não chegaram no meu coração. E aí eu me desespero na primeira pandemia que aparece. Eu me desespero na primeira dificuldade que aparece. Porque eu não estou alimentado adequadamente. Eu estou me alimentando de fast food, da fé. Existem pessoas que passam a vida inteira frequentando religiosamente a igreja, ouvindo sermões domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, terça-feira, quinta-feira, vai para a rádio, vai para a televisão, vai para tudo, mas não transforma uma coisa na sua vida. Não consegue entender que aquela palavra precisa produzir frutos. Ela simplesmente acha que ela é para ser vista, ouvida e simplesmente absorvida pela mente. Na segunda-feira continua vazio. Na segunda-feira continua sem saber o que ele é na vida. Para que ele existe. Para onde ele vai. Existem valores nutricionais importantes que são capazes de nos tornar sábios. E sábio é pegar o que a palavra de Deus nos ensina, colocar no nosso coração e viver diferente. O inteligente aprende com o erro dele. O sábio aprende com o erro do outro. Eu não preciso cometer os mesmos erros. Quando eu olho para a história de Davi, eu não preciso cometer os mesmos erros de Davi. Quando eu olho para a história de Jonas, eu não preciso cometer os mesmos erros de Jonas. É para a gente aprender a partir dos erros também. A Bíblia não omite os erros do povo. Justamente por isso. Nós somos desafiados à mudança diariamente. Quando eu digo que é apta para o ensino, é porque nós somos informados a partir dela. É isso que a gente faz aqui todo domingo, toda quarta-feira, quinta-feira no curso dos homens, quinta-feira no curso da mulher única, terça-feira na reunião de oração. Nesse período, todos os dias, 6h30 da noite, na devocional virtual. É isso. É para a gente receber essa informação, ponderar como está sendo a nossa vida de acordo com essa informação, valorizar aquilo que a gente está recebendo, começar a colocar em prática, perceber as nossas prioridades a partir da palavra de Deus, incorporar a mentalidade, aquele ensino na nossa prática diária, e aí sim aconteceu uma transformação na nossa vida. Do contrário, a gente só está sendo formado, mas não está sendo transformado. Tiago capítulo 1, versículo 25 diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Versículo 17 do capítulo 3 de 2 Timóteo. N.T. Wright, um teólogo, diz o seguinte: você precisa se lembrar de que tem nas mãos não apenas um livro mais famoso do mundo, mas que tem um poder extraordinário para mudar vidas, mudar comunidades, mudar o mundo. A palavra de Deus nas nossas mãos, nos nossos telefones, nas nossas casas, ela não é apenas um livro, o livro mais famoso. Ele é um livro que tem poder, porque é a palavra de Deus, para transformar vidas.
para mudar comunidades e para mudar o mundo. O dia que eu deixar de acreditar, espero que nunca, que a Bíblia é isso, eu nunca mais subo no púlpito. Eu nunca mais prego. Se eu acho que Deus pode transformar uns e não transformar outros ele não consegue, a Bíblia está mentindo. E diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se Ele quer transformar todos é um outro problema, mas poder transformar todos Ele pode. Não há pecado tão terrível que Deus não possa mudar. Não há prática tão terrível que Deus não possa corrigir. E aí eu quero deixar 7 dicas para a gente meditar mais na palavra de Deus. Algumas condições que precisam ter para ser mais produtivo. Primeiro delas, separe um horário. Separe um horário para meditar na palavra de Deus. Separado o horário, separe um local. Preferência que ninguém vai te interromper. É difícil às vezes quando a casa é cheia, né? Ainda mais quando tem criança. Mas separe um local. Ore para que Deus fale o seu coração através do texto que você vai ler. Não se preocupe com o tamanho do texto. Mantenha uma frequência diária. É um exercício. Daqui a pouco vira um hábito. Todo dia. Leia trechos curtos e medite nesses textos, nesses trechos. Pegue um caderno de uma caneta e faça anotações. Esquece um pouco a teologia, anota aquilo que o texto está falando no teu coração. Depois taca fogo, estou brincando. Anota lá. Coloca lá no seu caderno aquilo que aquele texto falou no seu coração. Guarda esse caderno quando ele encerrar. Começa um novo. E aí quando as crianças estiverem adolescentes, você pega esse caderno e dá para ele. Fala assim, olha só, foi isso que Deus falou comigo durante a minha caminhada. Foi fazendo a minha devocional diária que Deus falou isso tudo e hoje eu soube e cheguei onde eu cheguei. Senti que seu filho vai fazer o mesmo. E depois de meditar nisso tudo, coloque em prática. Coloque em prática aquilo que você lê, aquilo que você percebe de ensinos e princípios da palavra de Deus. A gente está com essa série de devocionais em Neemias, estudando 21 princípios no livro de Neemias, a partir do livro do pastor Sérgio Queiroz, Gloriosas Ruínas. Então a gente já viu vários princípios, já estamos um pouquinho. O Antigo Testamento basicamente nos ensina princípios, como Deus quer ser adorado, em princípios e não em práticas. Para a nossa alimentação ser mais saudável, a gente precisa nutrir com essas coisas o nosso coração e não com o que a gente tem percebido. É difícil. Por isso, inclusive, que Paulo chama a atenção do jovem pastor Timóteo. Olha, Timóteo, o povo não está nem aí para isso. O povo confia na sua própria arrogância, no seu próprio egoísmo. Não são blasfêmios, caluniadores, amantes mais das coisas do mundo do que de Deus. Eles não estão nem aí para o que você acredita. Embora às vezes eles finjam que acreditam. Eles fingem que estão até aí. Mas eles não estão nem aí para o que você acredita. Mas você, Timóteo, e aí ela fala quase de mãe, não é todo mundo. Você aprendeu desde pequeno com a sua avó e com a sua mãe a sagradas letras. Você aprendeu uma alimentação espiritual saudável desde pequeno. Eles não aprenderam. Permanece fiel a essas sagradas letras. Permanece se nutrindo seu coração com aquilo que você aprendeu acerca de Deus. Que isso vai ser tão bom para você que vai ser bom até para os outros que convivem com você. A gente transborda a palavra de Deus quando a gente vive ela.
Não é muitas vezes falando, é vivendo. E aí, quando a gente olha para alguns líderes dos nossos dias, a gente percebe que eles abandonaram as Sagradas Letras. Características que Paulo deu para aqueles que não conhecem a Deus estão presentes na vida e nas atitudes de quem diz ensinar as Sagradas Letras. O texto ele é mais atual do que o jornal de hoje de manhã. Está mais atualizado que os números da pandemia do Ministério da Saúde. Permanece nas coisas que você aprendeu, das quais você tem convicção, das quais você não abre mão, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as Sagradas Letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé. E no versículo 17, deixa eu chegar aqui. Ele vai dizer que isso é muito importante também para aqueles que não aprenderam desde a infância. Aqueles que olham em nós e esperam de nós respostas às suas lutas. Respostas vindas de Deus para as suas angústias. Ainda que eles não acreditem em Deus, eles querem saber por que a gente acredita. Por que a gente tem uma paz que excede todo entendimento? Por que a gente não está desesperado? Porque eu acredito que a gente não está desesperado, amém? Né? Por que a gente não está desesperado? Porque a gente entende que a nossa vida está na mão de Deus. Esse Deus que nutre o nosso coração, transforma a nossa existência e faz com que a gente olhe as coisas na ótica dele. Deus está arrumando as coisas. Deus está colocando coisas no seu devido lugar, está dando um freio de arrumação, está fazendo as pessoas conviverem enquanto não conviviam mais. Estão fazendo as pessoas conseguirem separar o que é essencial do que não é essencial, daquilo que não dá para viver sem, daquilo que dá para viver sem. A gente tinha juntado muita gordura, muito carboidrato na nossa vida e deixado de nos nutrir com aquilo que é saudável. A gente estava vivendo de fast food. A gente estava vivendo numa velocidade que não dava mais para viver. Se tem uma coisa que, ou algumas coisas que a gente aprende com tudo isso, é que o governo continua nas mãos de Deus e Ele nos direciona a aprender em toda e qualquer circunstância. Confiamos nele e tiramos o ensinamento dessa situação que vivemos. É isso que faz o nosso coração estar nutrido e o nosso caráter transformado. Porque do contrário, a gente se rebela contra Deus. Mas por que, Senhor? O reverendo Djalma começou também a fazer uma série de lives, e na primeira ele colocou exatamente isso. Que nós estamos, essa epidemia está fazendo a gente desconstruir ídolos que nós mesmos cristãos construímos. Os ídolos que nós mesmos construímos, nós estamos sendo obrigados a desconstruir por conta disso. Para a gente sair e praticar. Né? Para fazer diferença aquilo que a gente ouviu hoje de manhã. A gente precisa olhar os rótulos daquilo que a gente está colocando no nosso coração. Olhar quem é o fornecedor que está nos dando isso. A gente está recebendo muito produto de fornecedor que não é Deus. E tem deixado entrar no nosso coração. Raiva, angústia, medo, revolta, ódio. Analise bem aquilo que você coloca para dentro. Você é o que você ingere. O cristão verdadeiro ingere a palavra de Deus, que é alimento para a sua vida e para a sua alma. Não é o que passa na televisão.
alguns falam. Não é aquilo que eu vejo e acho que é. É o que a palavra de Deus diz que eu sou. A palavra de Deus diz que o que é diferente. A nossa compreensão às vezes é equivocada, o nosso olhar às vezes é distorcido, e a gente olha para uma coisa e acha que é outra. A gente se alimenta de uma coisa achando que é saudável, mas quando a gente vai olhar o rótulo, o fornecedor não presta. Não tem nada de bom, só engorda. Só faz mal à saúde, só entorpe artérias. E a gente não sabe por que a gente fica doente. Espiritualmente eu estou falando. Por que a gente fica doente nos nossos relacionamentos? É porque a gente está comendo. Está vivendo um eterno dia do lixo. Só está comendo fast food. E não está se alimentando da comida saudável que Deus dá. Que é a sua palavra. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. A gente vai estar orando, encerrando o nosso culto. À noite nós teremos novamente culto às 19 horas pelo Facebook. Não deixe de orar pela nossa nação, não deixe de orar pela nossa igreja, pela nossa liderança, tanto liderança do país como liderança da igreja, que dê direcionamento, discernimento, conhecimento e principalmente temor diante de Deus, as decisões que são tomadas e precisam ser tomadas. Lembrar também dos nossos campos missionários, né? Igreja Rede, também não está tendo culto aberto, na cidade de Angra, Rio Claro, Coroa Grande, as nossas PCLs. Então, outra coisa que a gente está aprendendo, está surgindo um monte de PCL. Né? Como não dá para ir onde é a PCL, a gente faz a PCL na própria casa, no culto doméstico. Então, assim, agora onde eram 6, tem uns 15. E é bênção. Quem sabe continua sendo, depois que puder voltar de novo a estar junto. O NEI, que está suspenso para as crianças, que é importante para que a gente ensine desde pequeno as sagradas letras, que eles sejam Timóteo, uma geração de Timóteo, meio pentecostal isso, né? Uma geração de Timóteo. Né? Mas isso, uma geração que aprendeu assim como Timóteo aprende. Pastor Marcos Azevedo da França, né? A Europa está muito mais devastada do que o Brasil na situação da pandemia. Oramos também lá pelo reverendo Marcos. De São Sena e São Paulo, que é o estado mais atingido também da nossa nação. A orquestra, a Mulher Única, o projeto, o Consórcio Cultural Sul e os Servos em Ação. Deus continue a nos direcionar e que em breve a gente consiga retomar as nossas atividades normais. Voltar ao que era, duvido que a gente volte. A gente vai voltar melhor. A gente vai voltar olhando os focos que realmente a gente precisa olhar. Mas o objetivo da nossa missão enquanto igreja nesse lugar. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de abrirmos a Tua Palavra, de estudarmos ela e sermos alimentados pela essa palavra, Pai, nutridos com nutrientes essenciais para a nossa vida cristã, essenciais para uma espiritualidade saudável. Que o Senhor continue, Pai, a nos abençoar, nos direcionar, abrir nossas mentes e corações para entender os Teus desígnios, os Teus decretos, a Tua vontade nas nossas vidas. Continua, Pai, a nos abençoar, abençoa a nossa igreja, os projetos missionários, que eles continuem, Pai, a ser boca Tua, a falar a públicos específicos e localidades específicas, que eles continuem, Pai, a anunciar o Teu Evangelho, que é capaz de transformar vidas, transformar corações, transformar a forma de viver, transformar tudo, Pai, que deve ser transformado para sermos mais parecidos com o nosso Salvador Jesus Cristo. Nos abençoe, nos dê um dia de paz na Tua presença, que nós saiamos mais transformados por essa palavra, preparados para mais do que nunca sermos igreja onde estivermos. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e as ternas e doces consolações do Espírito Santo, repouso e permaneça sobre as nossas vidas e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Até a noite.